O que aconteceu com a vida do senhor? Bom, senhor pastor, eu sou policial há 32 anos, né? Completo esse ano 33. E eu queria falar um pouco da minha experiência antes do policial, né? E antes e depois. Eu sou policial civil, né? Antes da minha profissão, saio para trabalhar e eu cuidava de outras famílias, protegia a sociedade, mas não cuidava da minha família. Eu saía para trabalhar, no final de semana bebia muito, né? E não tratava bem minha esposa, meus filhos. Não era bom exemplo, na rua era bom exemplo, mas em casa eu não era bom exemplo, né? Até que a minha esposa veio à igreja, né? Me convidou, eu aceitei o convite, participamos das reuniões e a minha vida mudou. Deixa eu conversar com a esposa do senhor. O problema era só bebida? Não. Tá vendo? O que mais que acontecia na vida de vocês? Bom, nós vamos completar esse ano 34 anos de casado. Mas o meu esposo, que é policial civil, era um excelente policial, mas ele, como marido, como pai, eu tinha um marido ausente. E ele saía, ele se prostituía, ele ficou viciado em jogos, essas maquininhas. Ele ficou viciado e não dava atenção para os nossos filhos. Nos dava tudo que nós precisávamos em casa, mas como marido, ele não era um bom marido. Então, tanto é que eu pensei muitas vezes em me separar, porque eu não aguentava mais aquela vida de sofrimento, de ser casada, cuidar dos meus filhos, da minha casa, do meu marido, mas o meu marido era um marido ausente. Não cumpria com o papel dele como marido. Como policial, ele era um bom policial, mas como marido ele ficava muito a desejar. É verdade, o pastor comentou comigo que quando a senhora chegou na Universal, a senhora tinha o pensamento de se separar? Foi, eu cheguei na igreja por uma chamada, né, que eu vim procurar emprego, porque eu disse assim, eu já tinha 2 filhos na época, e eu disse, meu casamento não vai para frente. Então, eu preciso voltar. Na época, eu era técnico de enfermagem, então eu precisava voltar a trabalhar, ter o meu sustento, né, sustentar meus filhos, que eu não poderia ficar me valendo do que ele me dava. Eu queria voltar a trabalhar. E foi assim que eu cheguei na igreja. Eu vim para a nação e vim procurar emprego, voltar a trabalhar para me separar. E o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, na segunda-feira, né, eu comecei a ouvir a palavra. E comecei a vir na quarta-feira e aos domingos. E depois eu passei a vir na quinta-feira. E eu busquei, só que eu vi que não era só ele que estava errado. Eu comecei a detectar também os erros que eu cometia, que ele tinha os erros dele como esposo, mas eu também tinha os meus erros como esposa. Isso que a senhora está falando, eu entendo perfeitamente, porque a palavra de Deus, ela é um espelho. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, e eu conheci não uma religião, mas eu conheci a palavra que é um espelho, mostrou para mim que eu não era tão bom como eu pensava que eu era, que eu não era perfeito como eu pensava que eu era. E pelo que a senhora está falando, aconteceu com a senhora também. Sim, aconteceu comigo e eu vim buscar. Aí eu já esqueci que eu vim me separar. Aí eu passei a... Primeiro eu cuidei de mim, me libertei. Se libertou de quê? Eu tinha o vício do cigarro. Aham. Eu nunca fui de beber, mas eu sentava na porta da minha casa, ficava olhando meus filhos brincando,
e eu pegava uma carteira de cigarro e fumava assim, brincando. Vício de quantos anos? Uns 20 anos. 20 anos. Se libertou do vício, que Me mais? libertei do vício e vim cuidar de mim. Vim cuidar do meu coração, das mágoas que eu tinha com relação ao meu esposo. Eram muitas mágoas, eram muitas traições. Eu descobri que meu marido tinha uma amante em frente da minha casa, assim, porta a porta praticamente. Então aquilo foi muito sofrimento para mim. Então eu achava que eu não deveria perdoá-lo. Eu não queria perdoá-lo, na verdade. E eu vindo para as reuniões, e antes de eu ser batizada com o Espírito Santo, até comento isso que é bem interessante, que o Espírito Santo, eu não conseguia ser batizada com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo dizia, vai lá e pede perdão para ele. E eu dizia, como é que eu vou pedir perdão para ele se foi ele que me traiu, me feriu, me magoou? E todas as vezes que eu vinha para a igreja, o Espírito Santo me falava a mesma coisa. E um dia, eu saí daqui da igreja, cheguei lá com ele, me sentei e disse, eu preciso falar com você. Ele me olhou assim, aí eu disse, olha, eu quero lhe pedir perdão por tudo. E comecei. Aí ele olhou para mim e disse, agora ela ficou doida. Porque parece loucura, né? Mas, a partir desse momento, quando eu pedi perdão para ele, que eu disse assim, eu fui batizada com o Espírito Santo, aí eu consegui tirar aquela mágoa, o rancor, e eu conseguia olhar para ele também, não somente pelos defeitos que ele tinha, mas eu passei a olhar as qualidades que ele tinha. Como é que é hoje a vida de vocês? Hoje nós temos um casamento abençoado. Eu e meu esposo não somos dois, nós somos um, né? Ele passou a vir para a igreja, né? E aí também a libertação, o processo de libertação dele foi muito rápido, porque ele estava assim no fundo do poço. Então, quando ele chegou aqui, ele chegou e foi rápido, graças a Deus, né? Porque demorou muito para vir. Mas hoje nós temos um casamento abençoado, temos uma família abençoada. Houve uma transformação, porque eu sempre pedia para Deus, eu disse, Senhor, eu não quero um marido melhorado, eu quero um marido transformado. E Deus me deu um marido transformado. Hoje nós somos obreiros, estamos no grupo, ajudamos outros policiais, outros casais também, porque quando é fácil a gente falar de uma coisa que a gente passou, que a gente viveu. Então, eu sei que hoje tem muitas esposas, muitos maridos que passam pelo que nós passamos, mas que se perseverarem, ficarem firmes na fé, com certeza, Deus vai honrar, porque Ele me honrou e honrou a Ele e aos nossos filhos. Hoje nós temos uma família abençoada. Restaurada, graças a Deus. Ou seja, o passado só serve para mostrar o poder de Deus. Sim, só serve para mostrar o poder de Deus. E assim, algumas pessoas até me perguntam assim, o seu marido não fica chateado de você falar? Eu disse, não, porque isso aqui é para glorificar o nome de Deus, porque aos olhos humanos, muitas pessoas diziam, ele não tem jeito. O casamento não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito, mas não, estamos aqui, graças a Deus. Amém. Deus abençoe o senhor, hein? Tá bom? Deus abençoe a senhora também.